Somos gratos a Ti, Senhor, pelo dia, pela semana que inicia. Somos gratos pela Tua bondade em nossas vidas, onde podemos testemunhar que nada tem faltado, Senhor, em nosso lar. Louvamos a Ti pela fidelidade dos irmãos, Senhor Jesus, que tem contribuído nesta comunidade para o sustento, para que a obra do Senhor avance. Pedimos que o Senhor dê sabedoria para cada um, Senhor, a respeito das suas finanças. Senhor, te louvamos por este momento em que iremos ouvir a Tua doce voz. Fala conosco, nós necessitamos e carecemos, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. A igreja pode sentar-se. Quero só uma parte aqui, informar os irmãos que nós também estamos no mês de dezembro com a oferta para Betel. Uma oferta tradicional que a nossa igreja já faz. Tem envelopes aí no banco que você pode contribuir. Se você de repente veio preparado, não lembrou desse momento, você pode colocar nesse envelope, trazer no gasofilácio depois no final do culto ou no culto da noite. Pode também fazer uma transferência bancária para Betel. Amém? Nós vamos dar continuidade na nossa série, onde nós estamos ministrando sobre os personagens do Natal. E eu quero te convidar para você acompanhar a leitura que eu farei do Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, do verso 8 até o verso de número 14, que nos diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém? Pensando nesta palavra, veio uma pergunta no meu coração, que eu faço para você nesta manhã: qual foi a notícia que mais alegrou a sua vida até hoje? Qual foi a notícia que encheu o seu coração? Qual foi a notícia que você sorriu alegremente, que você ficou extasiado com aquilo que aconteceu? Quero que você reflita um pouco a respeito disso. Estamos no final do ano, nós temos jovens aqui na igreja. Talvez você tenha um parente, um filho, um sobrinho, quem sabe até um neto, que está nessa fase de provas para o vestibular e na expectativa de ser aprovado. E quando chegar esse resultado, vai ser de grande alegria para essa pessoa, quem sabe até para você, quem sabe pode ser você que está fazendo isso. Talvez o dia mais alegre para você até hoje foi quando você conquistou aquele emprego ou aquela promoção dos sonhos que você tanto esperou, na expectativa que você tinha. Quem sabe o resultado de um teste de gravidez. Quando nasceu o primeiro filho, você ficou grávida, teve o primeiro filho, a alegria que foi no seu coração a respeito disso. Quem sabe o dia que o médico falou: olha, você está curada, você está curado. Depois de ter passado por um tratamento que foi desgastante, você passou por isso. Ou quem sabe a tua alegria, que você pode dizer: olha, pastor, o dia mais alegre da minha vida foi o dia que eu fui pedido em casamento, que meu marido pediu em casamento, ou o dia do casamento. Nós tivemos 2 casamentos aqui. Os noivos estavam muito felizes, mas as noivas, meu Deus do céu, quanta alegria dessas noivas. Foi algo muito bonito de ver. Ou quem sabe, a grande alegria que você pode compartilhar aqui foi a conquista do seu filho, a conquista do seu cônjuge. Você ficou muito feliz. Estou fazendo essa introdução para a gente pensar que existem motivos que geram estados de alegria.
momentos que nos enchem de alegria, da mesma forma como existem outras situações e que nos entristecem, e esses são estados, circunstâncias que nos levam a isso. Mas essas circunstâncias de alegria, nós temos que entender que elas são efêmeras, ou seja, passageiras. Talvez quando você lembre do que eu falei aqui e tudo mais, fica, puxa, realmente esse dia foi um dia de grande alegria para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, eu vivi esse momento. Esta notícia que os pastores receberam, que nós acabamos de ler, a notícia de boas novas compartilhada pelo anjo, não é um sentimento passageiro, mas um estado de uma consciência plenamente satisfeita, foi o que eles tiveram. Então, hoje, eu quero que a gente medite pensando nesse tema, alegria que dura para sempre. Dentro desse texto que a gente leu, eu quero que você preste muita atenção nesse começo, no verso número 8, que diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Enquanto os pastores aguardavam essas vigílias, enquanto eles estavam ali reunidos, isso era um hábito, era comum. Já pregamos aqui nesse ano falando sobre essa característica dos pastores. Eles saíam durante dias com os seus rebanhos, mas à noite era comum eles reunirem alguns pastores junto com os seus rebanhos e passarem a noite em vigília. No momento estava um ou dois pastores acordados, os demais dormiam, um ficava acordado, e eles, nesse momento da noite, eles refletiam sobre tudo. À noite o pastor Lucas vai estar falando a respeito de pastores, não quero invadir o tema dele, do que ele vai ministrar, mas quero que você pense a respeito disso, porque quando esses pastores estavam ali, o céu que eles viam era esse que está sendo projetado. A imagem que eles tinham era esse. E eu pergunto, você já viu um céu desta forma de verdade? Eu lembro quando eu era garoto, fui em culto de sítio. Eu não sei quantos aqui já foram em culto de sítio. Culto de sítio é com lampião, não tinha luz elétrica, não tinha nada. E era interessante, a igreja cheia, era uma distância de 40, 50 quilômetros da cidade onde eu morava. E eu lembro que chegava ao final do culto, desliga o lampião, porque tem que economizar energia, já estava tarde, nós ficávamos à luz do luar, à luz das estrelas. E gente, eu vi o céu mais lindo da minha vida, que eu falei, nossa, o céu é assim. Porque onde eu morava eu não enxergava isso, eu não conseguia ver, porque era ofuscado pela luz artificial, era ofuscado pela interferência dos gases que poluem a atmosfera. Mas quando você vê o céu de verdade, você vê como ele é lindo, e não tem como olhar para o céu estrelado e não ficar maravilhado com a grandiosidade de Deus. Não tem como a gente não perceber disso. E é de uma noite como essa que eu estou querendo que você pense e reflita que os pastores estavam sobre o mesmo céu, ou o mesmo campo que no passado Davi pastoreou os rebanhos do seu pai. Sob esse mesmo céu estrelado, ao qual Davi se edificou outrora, se inspirando a compor salmos lindos e belíssimos, falando a respeito da esperança da vinda desse Messias. É possível que esses pastores que estavam ali naquela noite, descansando, guardando as suas ovelhas, entoassem os salmos de Davi, cantassem esses hinos, fortalecendo o anseio que eles tinham pela vinda do filho de Davi. Eles sabiam até aquele momento, até aquela hora, segundos antes daquele anjo aparecer, que a alegria que eles tiveram até aquele dia, a alegria que eles viveram, não foi suficiente para dizer que eles haviam alcançado uma consciência plenamente satisfeita. Pensando nesse tema, alegria que dura para sempre, o primeiro tópico que eu trago para nós pensarmos aqui, é que a alegria que dura para sempre é vivida quando o medo se encerra, quando o medo vai embora. No verso de número 10, o anjo diz assim: não tenham medo. E aí nós precisamos refletir, que medo era esse que eles estavam sentindo? Que medo que tomou conta do coração daqueles pastores ao ver o anjo? O medo aqui é especificamente do sagrado. Era o medo do céu que estava invadindo a terra naquele momento.
Havia sim uma expectativa da vinda do Messias, mas a realidade era de séculos de silêncio absoluto. Nós ouvimos o Duda falando sobre isso aqui há algumas semanas. Silêncio absoluto. A história de manifestação de Deus e do céu na terra foram contadas de pai para filho, mas eram apenas histórias que eles tinham ouvido dos seus pais, e não a experiência de alguém que podia dizer: olha, eu vivi isso, eu vi o céu se abrir, eu vi Deus falar comigo, Ele mandou um anjo que ministrasse ao coração. Era apenas, não era a manifestação da presença real, da sua experiência, mas da experiência de outros, ou seja, a história. Então o medo que eles sentem aqui é o medo do que é sagrado. E aí nós precisamos refletir: quando que esse medo surge no coração do homem? Quando que isso acontece? E aí nós vamos para Gênesis, lá na queda, que depois que Adão e Eva cometeram o pecado, Deus desce à terra, e era comum, todo dia, na viração do dia, lá no Éden, que Deus descesse e conversasse com o homem. Você já pensou? Que coisa maravilhosa, Deus descer e vir falar com o homem todos os dias, conversar com você. E aí, como que foi seu dia? O que você fez hoje? Olhando para Adão: Adão, o que você fez hoje, Adão? Como é que foi seu dia com Eva? O que vocês exploraram? O que vocês conheceram? Você imagina essa cena? Isso era o comum. Isso era o normal antes da queda. Mas quando acontece a queda e Deus desce de novo, Deus pergunta: Adão, onde você está? E Adão responde: ouvi tua voz, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Desde que o pecado entrou no mundo, nós nos afastamos de Deus. Ele nos afastou de Deus. E diante da situação do texto, diz que os pastores ficaram tomados de grande temor, eles paralisaram. O medo é fruto do pecado. Mas esse medo passa a ter fim a partir desse episódio, pois nós fomos alcançados pela graça irresistível, e percebemos aqui que historicamente havia uma expectativa pela vinda do Messias. Sim, a salvação não é obra do homem, não parte do homem, sim de Deus, que manda seus anjos para avisar que chegou este tempo, o tempo de salvação, o tempo da irresistível graça. Por isso não há mais o que temer. Por isso nós precisamos entender que Emmanuel é o Deus conosco, que está em nosso meio, e esse é o primeiro sentimento que brota num coração alegre, num coração totalmente feliz, que vive essa alegria que nós estamos falando, alegria que dura para sempre, pois o céu tocou a terra, o eterno se manifestou no meio de nós, Jesus veio ao mundo, o verbo se fez carne, não há mais o que temer. Glória a Deus. Essa é a primeira lição que nós precisamos aprender. A alegria que nós falamos, ela é vivida dessa forma. Mas essa alegria que nós estamos compartilhando aqui, ela é vivida quando entendemos a mensagem de Natal. Talvez se nós fizermos uma pesquisa e conversarmos com as pessoas, qualquer pessoa que passar na rua e pergunte o que é o Natal para você, as pessoas falem muitas coisas, digam muitas coisas, mas não compartilhe o verdadeiro significado ou sentido do que é o Natal cristão. Nós precisamos trazer isso muito claro. No verso 10 ainda diz assim, o anjo diz assim: não tema, eu estou aqui para lhes trazer uma boa nova de grande alegria. E aqui a gente precisa entender essa expressão boa nova e compreender claramente o significado dela. A tradução de boa nova do grego é evangelho. E eu acho que você, ao ler os evangelhos, você vai ver no início de cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar o evangelho segundo Mateus, evangelho segundo Marcos. E para nós, talvez a gente olhe e seja algo: bom, é o evangelho, está falando de Jesus, é o evangelho, está falando de boas novas. Mas como essa palavra tem um significado mais profundo, a gente
busca entender qual era o sentimento deles quando alguém recebeu, por exemplo, o Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho escrito. O que ele entendeu quando leu esse título? Que significado que teve para ele? Talvez uma tradução para compreender o significado para eles da palavra evangelho seria como se Marcos escrevesse, em vez do Evangelho segundo Marcos, ele escrevesse assim: a mensagem muito boa segundo Marcos. Talvez Mateus podia ter colocado, para nós compreendermos como essa mensagem foi impactante para eles, em vez de falar o Evangelho segundo Mateus, ele pudesse ter escrito assim: a esperança segundo Mateus. E as pessoas olharam: tem uma esperança, tem uma mensagem de esperança aqui, tem algo mais profundo. Ou nós poderíamos traduzir aqui, em vez do Evangelho segundo Lucas, a revelação da graça de Deus segundo Lucas. Nós poderíamos fazer essa tradução, mas é possível que eles, quando leram o Evangelho, tudo isso fez significado. O Evangelho segundo João poderia ser a paz e a salvação dos homens segundo João. Como foi profunda essa mensagem, como é impactante essa palavra que estava sendo ministrada. O Evangelho nos chama a atenção, mas não somente pelo significado que essa palavra tem. O que importa é o conteúdo das boas novas. O que essa palavra de esperança, essa mensagem muito boa, essa revelação da graça de Deus, a paz e a salvação dos homens, o que ela traz para nós, o que essa mensagem toca e impacta o coração de cada um. Nós vemos que no versículo de número 11, o anjo disse assim: é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Hoje, nesse momento, o Redentor, que é de eternidade em eternidade, aquele que estava junto do Pai desde o início, entrou no tempo. É que hoje chegou o Kairós de Deus, o tempo de salvação de Deus, que não é o tempo Cronos que nós contamos e definimos as horas de um dia, de uma semana, de um mês. Não, o Senhor, que é de eternidade em eternidade, entrou hoje. Ele começa hoje, inaugura para nós um novo tempo, que é o Kairós, o tempo de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. É que hoje Ele nasceu, e a gente precisa entender que nessa mensagem, quando ele diz Ele nasceu, e vamos para João, vai falar que Ele nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje Ele nasceu, diferente do anjo que surgiu, Jesus nasceu, tornou-se nosso irmão de sangue, osso dos nossos ossos, carne da nossa carne, para que soubesse como nos sentimos nesse corpo mortal, e assim tornar-se nosso misericordioso sumo sacerdote. Nasceu para nós seres humanos. Lutero disse a respeito disso: os anjos não precisam de um redentor, os diabos não querem. Ele veio por nossa causa, nós é que precisamos dele. Jesus, o Filho de Deus, nasceu. Foi para os humanos que ele nasceu e se tornou humano. E quem nasceu? Não foi um homem qualquer. Quem nasceu foi o Salvador. Quem nasceu foi o Cristo. Quem nasceu foi o nosso Senhor. O Salvador, que não vem apenas com título, mas aquele que salva o mundo e nos salvou. E hoje estamos todos aqui pela graça, pela misericórdia de Deus. Louvamos ao Senhor, glorificamos ao seu nome. Podemos dizer: nós estamos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós podemos dizer que quem nos salvou é o Cristo, aquele que tem autoridade como sacerdote e rei. Toda autoridade está no seu nome e Ele tem o controle. Aquele que é o Kyrios, ou seja, o Senhor Todo-Poderoso. Não há nome mais poderoso do que Ele. Foi Ele que nasceu. Esta é a mais gloriosa palavra em toda a primeira pregação do Natal. Como isso é profundo. É isso que nós precisamos ter claro, entendermos a mensagem de Natal.
ter isso no nosso coração, não apenas no nosso coração, mas compartilharmos, falarmos para as pessoas qual é o verdadeiro motivo do Natal. Essa alegria que dura para sempre também é vivida em terceiro lugar, quando celebramos o Natal. Nós devemos celebrar Natal, nós não podemos deixar de fazer isso. O verso 13 e o verso 14 diz assim: e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. O Natal só tem um significado para nós cristãos. Ele representa que a salvação chegou ao mundo. A festa que os anjos fizeram no céu com o nascimento de Jesus é a festa que se espera que façamos aqui na terra, quando nós lembramos que Ele nasceu. Tudo que nós temos planejado, a série de mensagem que nós estamos expondo aqui, a preparação do que vai ser essa cantata que vai acontecer dia 22 aqui na igreja, as apresentações da cantata que está acontecendo fora da igreja, o que vai acontecer aqui no dia 21, quando nós estivermos reunidos aqui, precisa trazer essa expectativa, a festa do povo mais feliz da terra, porque Jesus nasceu. A festa do povo mais feliz da terra, porque nós celebramos que o nosso Salvador veio e habitou entre nós. É isso que deve estar no nosso coração. É hora de expressarmos publicamente e de forma simbólica um sim à vida. Nós temos vida. Jesus transformou a nossa história. A motivação de fazermos nossas festas natalinas, seja essa que a igreja faz, seja a festa que você fará na sua casa, junto com a sua família, devem sempre estar na centralidade de Cristo Jesus. É Ele quem deve ser glorificado, é Ele quem deve ser exaltado, é Ele quem deve ser celebrado. Talvez, para algumas pessoas, quem sabe para algumas famílias, Natal vai ser só um momento de uma breve alegria. É possível que no dia seguinte, sem perceber, as pessoas comecem a encher as suas mentes, as suas agendas, com as preocupações do dia a dia. E talvez o Natal de 2024 entre para aquelas memórias de uma alegria efêmera e não de uma alegria eterna. A causa disso pode estar relacionada com a verdadeira motivação da comemoração do Natal. Celebre o Natal pelas motivações corretas. Celebre porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Celebre porque através dele chegou a salvação. Celebre que o maior presente foi dado pelo Pai Celestial, que deu o seu Filho, para que você e eu tenhamos vida, não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Na noite de Natal, antes de qualquer coisa, antes de você trocar os presentes na sua casa, antes de sentar à mesa com a sua família, para aquela ceia maravilhosa que você vai ter na sua casa, celebre com seus filhos, louve a Deus pelo Deus conosco, ore em gratidão e leia essa palavra de esperança, lembrando o que os anjos falaram aqui: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Celebre porque chegou salvação e esta alegria dura para sempre. Que Deus nos abençoe, que o Senhor coloque no seu coração aquilo que talvez eu não pude deixar claro para você. Eu convido nesse momento a igreja que fique em pé em resposta a essa mensagem. Louvemos ao Senhor com o cântico Eis dos Anjos